Oiê! Hoje no Leituras de Faz de Conta eu vou falar um pouquinho sobre o livro Lady Killers, Assassinas em Série, da autora Tori Telfer. Então, gente, esse livro, ele traz a história de 14 mulheres assassinas em série e fala um pouco da sua vida, de como elas eram, como elas agiam em sua família, na sociedade, de como foi a infância. Enfim, um background, assim, da vida dessas mulheres pra gente poder entender um pouquinho dos crimes que elas cometeram, por que elas cometeram esses crimes, e é um livro muito interessante. Eu gosto muito dessa temática, ainda mais envolvendo só mulheres. Eu já vi poucos livros que falam especificamente de mulheres criminosas, então esse me chamou muita atenção. E eu acho importante lembrar que esse livro ele é de não ficção. A autora, a Tori Telfer, ela estudou e pesquisou bastante sobre a história dessas 14 assassinas que ela traz aqui no livro. No começo do livro, ela faz uma pequena introdução falando um pouco de como a gente, a nossa sociedade, tem a ideia de que quando fala em algum assassino em série, já pensa logo em um homem, não pensa na mulher. Isso porque muitas vezes tem a ideia da mulher ser mais delicada, mais passiva, não ter toda essa raiva e também não ter a força para poder cometer assassinatos brutais. Ela fala um pouco de toda essa ideia e ela fala também de quando surgem os casos das assassinas mulheres, a mídia, as pessoas em volta, as pessoas que ficam sabendo, tentam achar, tipo, um motivo de por que a mulher cometeu aquilo. Foi por ciúmes, foi por amor, foi porque ela sofria algum tipo de violência. E também tentam tirar a imagem da mulher, transformar em uma imagem de bruxa, de vampiro. Isso se vê nos nomes dados, porque as assassinas em série, assim como os homens, têm aqueles apelidos, né? Por exemplo, de homem tem o Jack Estripador, as mulheres também possuem esses apelidos, e aí tentam sempre lidar com alguma coisa mística, ou então a ver com algum animal, como a víbora, e tentar sexualizar ao máximo essa mulher, porque eles querem achar um motivo para ela ter cometido o crime que não foi simplesmente maldade, que não foi simplesmente ali a brutalidade de um assassinato. Aí durante o livro, durante as 14 histórias que ela conta, ela tem a ideia de desconstruir esse pensamento. Ela traz histórias de mulheres totalmente diferentes, mulheres ricas, mulheres pobres, mulheres bonitas, feias, com a infância sofrida, com uma infância tranquila. Então ela tenta desmitificar qualquer padrão que queiram criar para as assassinas em série. Nas histórias também, as mulheres não são motivadas unicamente por algum desses fatores que eu já falei. Tem vezes que não conseguem achar um motivo, é simplesmente querer matar alguém. Então, isso é bem interessante. Ela traz histórias de mulheres do mundo todo. Traz histórias do Egito, da França, da Hungria, dos Estados Unidos, de vários lugares. O livro é bem diverso nesse sentido, quer mostrar realmente que não existe um estereótipo. Eu nunca tinha ouvido falar de nenhuma das histórias trazidas aqui no livro, até porque são histórias mais antigas. A história mais recente que tem aqui é por volta de 1960 que aconteceu, que foi nos Estados Unidos, da Nanny Doss, conhecida como a Vovó Sorriso. São histórias antigas, a escritora parece ter tido muito trabalho para conseguir achar documentos históricos, para conseguir comprovar esses acontecimentos. A gente vê que apesar dela ter pesquisado, ter achado vários documentos, ainda faltam provas, porque se perderam, né? Não é igual a gente pegar um caso recente em que vão ter entrevistas, vão ter imagens, vão ter várias coisas, sabe? E aí, até pegando o caso da Nanny Doss, a Vovó Sorriso, vou entrar um pouco de novo naquela questão dos apelidos dados. Quando você fala Vovó Sorriso, você não pensa em uma assassina em série, né? É mostrando isso, que querem tirar ali a brutalidade da mulher. E aí, alguns outros apelidos falados aqui no livro são Doces Víboras, Condessa Sangrenta, a Bela Degoladora, enquanto
alguns apelidos masculinos são Jack o Estripador, o Açougueiro de Berlim, tipo, coisas bem mais violentas. Ainda falando da Nanny Doss, que foi o caso mais recente trazido aqui no livro, no caso dela já teve uma presença muito forte da mídia. E aí, em algumas manchetes dos jornais, das entrevistas, vou ler aqui pra vocês, a gente percebe novamente isso de querer tirar a brutalidade ali da mulher. Olha só, falo assim: vovó amada e tranquila fala sobre o envenenamento de 4 dos 5 cônjuges. Vovó de Tulsa encantou e envenenou. O capítulo dela fala como muitas vezes não viam ela como uma assassina. Agora eu vou falar de um outro caso trazido aqui no livro, que é das irmãs Raya e Sakina, que foi o caso que eu particularmente achei o mais interessante. São duas irmãs do Egito, da região de Alexandria, e elas tiveram uma infância muito pobre, muito marcada por abusos, por ter que trabalhar desde cedo e ter que achar meios de sobreviver desde cedo. Uma das irmãs, ela se prostituía desde a infância, até que elas vão para essa região do Egito e, tipo, a vida delas é marcada por várias transgressões. Elas têm bordéis, elas vendem haxixe, então elas estão sempre ali no lado errado. Elas vão se tornando cada vez mais ambiciosas porque elas conseguem dinheiro ali com a prostituição, com o bordel, com a prostituição de outras mulheres. E elas começam a ficar cada vez mais e mais gananciosas quando elas veem que as mulheres dos bordéis delas estão usando muito ouro, elas ficam desconfiadas, com medo delas estarem pegando dinheiro a mais, e elas começam a matar essas mulheres. Elas chamam as mulheres para conversar e aí dão uma taça de vinho com drogas, a mulher apaga, desmaia e aí elas estrangulam e enterram os corpos dentro da casa delas mesmo. E aí todo mundo ali na região falava: nossa, elas usam muito incenso, elas acendem muito incenso, tá com um cheiro esquisito. E elas acendiam esses incensos justamente pra esconder o cheiro das vítimas que elas enterravam ali, sabe? Outra coisa que eu achei interessante é que elas, apesar de drogarem, né, as mulheres no vinho, elas não usam veneno pra matar. Porque em muitas das histórias narradas aqui mostra que elas usam veneno. E o veneno é conhecido, né? É muito conhecido como a arma das mulheres. E elas não usam. Quando a Raya e a Sakina vão presas, o promotor do caso delas pede para que elas sejam executadas, para que seja aplicada a pena de morte. Ele argumenta muito porque naquela época não havia pena de morte para mulher. E ele fala que isso é porque as mulheres mereciam misericórdia, já que seus crimes muitas vezes eram motivados por amor, por ciúmes, por essas coisas. No caso da Raya e da Sakina, elas não tiveram misericórdia, então também não tem que ter misericórdia com elas, já que elas foram simplesmente gananciosas, querendo mais e mais dinheiro. Elas são condenadas para a pena de morte. E no momento da execução, o discurso da Sakina ficou muito famoso. Ela fala que ela teve muita coragem para estar ali, que ela fez coisas que nem homens fariam. E aí esse discurso foi muito, muito divulgado na mídia da época. E ela passou a ser até um símbolo de resistência contra o governo por causa desse discurso dela, sabe? Outra coisa muito interessante de falar sobre o caso delas sobre os costumes morais existentes no Egito da época. Lá por volta dos anos 20, no Egito, as mulheres estavam começando a ter mais liberdade, podendo frequentar alguns lugares que antes só homens frequentavam, elas estavam se mostrando mais. Por esse motivo, as vítimas da Raya e da Sakina muitas vezes foram acusadas pela própria morte, porque falaram assim: se vocês não saíssem tanto, se vocês não se mostrassem tanto, não usassem roupas e bijuterias do jeito que vocês estão usando, vocês não iam ter encontrado as irmãs mortais. E assim, né, gente? A gente vê muito isso aqui hoje no Brasil, em outros casos, de culpar a vítima pelos crimes que acontecem com elas, né? Por causa de costumes morais. Até hoje, lá no Egito, elas viraram meio que uma história de bicho-papão. Muitas mães, quando as filhas estão agindo de certa forma, estão sendo desobedientes, as mães falam: cuidado, que senão Raya e Sakina vão encontrar vocês.
Eu falei mais especificamente, assim, desses 2 casos, porque foram casos que eu gostei muito, mas todas as 14 histórias valem muito a pena de serem lidas. Muito a pena mesmo. São histórias bem interessantes, até pela diversidade delas, pelo estilo de vida das mulheres, pelos locais de onde elas eram. É bem legal ver isso. No final do livro tem uma parte chamada Galeria Letal, e que ela só tem na edição brasileira mais 14 histórias de outras assassinas em série. E são histórias mais curtinhas, são breves relatos e são de assassinas mais recentes. Aí eu já conheci alguns casos que são falados nessa Galeria Letal. Um dos mais conhecidos é da Aileen Wuornos, que é uma americana que foi muito falada que ela seria a primeira serial killer mulher dos Estados Unidos. E nesse livro a gente vê que não é verdade, porque aqui já citam outras nos Estados Unidos, só que há muito, muito tempo atrás, em que o termo assassino em série nem existia ainda. Mas isso mostra também como esses casos de mulheres são esquecidos, enquanto outros casos de homens assassinos em série antigos ainda são lembrados até hoje, né? Nessa Galeria Letal também tem o caso de uma assassina em série brasileira, Heloísa Borba Gonçalves, uma gaúcha que matou vários de seus maridos. Ela tá foragida desde 2004 e ela acumulou, falam, cerca de 20 milhões de herança pelo assassinato desses seus maridos. Continuando na Galeria Letal, aqui no livro eles dão várias dicas de documentários, filmes, curta-metragem, livros e músicas que abordam esse assunto. Eu já vi 2 documentários da Aileen Wuornos que falam aqui, que são Life and Death of a Serial Killer e The Selling of a Serial Killer, que mostra a vida dela e que mostra como a influência da mídia foi muito importante no caso dela, como as pessoas próximas estavam ganhando dinheiro em cima disso. É bem legal assistir para ter um outro ponto de vista sobre essa temática. Tem uma série também chamada Louva a Deus, é uma série francesa, tem na Netflix e é muito, muito interessante de assistir. Aqui fala também de alguns clipes de música de cultura pop, como por exemplo Telephone, da Beyoncé e da Lady Gaga. Então eu amei esse livro, indico muito que vocês leiam. E só mais uma dica. A Tori Telfer, a escritora do livro, ela tem um podcast, chama Criminal Broads, em que ela conta a história, narra a história de outras mulheres serial killers também. Tem no Spotify, no Deezer, em um site. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do livro e das dicas. E até mais!